Fala, pessoal. Bom, vamos voltar aqui então, né, para a gente continuar o nosso estudo, o poder constituinte. A gente agora vai falar das limitações materiais ao poder constituinte derivado reformador e a gente vai analisar, basicamente, a dicção do artigo 60, parágrafo 4º, porque ali é onde estão esculpidas as limitações materiais de cunho explícito. Então, para começar a nossa aula, você coloca assim, olha, limitações materiais, elas se dividem em explícitas e implícitas, ok? Ou expressas, ok? E implícitas. Bacana? Então, as limitações materiais, elas se subdividem, tá? A doutrina é pacífica em relação a isso, sendo certo que as expressas são pacíficas, tá? São as cláusulas pétreas, são as limitações previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Vamos lá? Nosso slide prontíssimo para vocês. São limites explícitos às cláusulas pétreas. Artigo 60, parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação de poderes, os direitos e garantias individuais, ok? Então, pessoal, esses 4 incisos são limitações explícitas ao poder constituinte derivado reformador, tá? Limitações de índole material explícitas. Por que de índole material, pessoal? Porque é de acordo com o conteúdo da emenda, é de acordo com o conteúdo da reforma, tá? Então, a reforma à Constituição não pode versar sobre estas coisas. Por quê? Porque o 60, parágrafo 4º fala que não será objeto de deliberação. Bacana? Não será deliberado, ou seja, você tem uma PEC, uma proposta de emenda, você não vai chegar a tramitá-la, você não vai chegar a aprová-la, você não vai chegar a vê-la nascer enquanto emenda constitucional. Ela morre PEC mesmo, proposta de emenda constitucional, porque ela não pode ser, sobre ela não se pode deliberar, tá? Observação, anota aí. Eventualmente, né, se algum parlamentar tiver uma postura, né, de afronta para com a redação do 60, parágrafo 4º e propuser uma PEC, uma proposta de emenda, apresentar uma PEC, melhor assim, né, apresentar uma proposta de emenda à Constituição com alguma das matérias do 60, parágrafo 4º, flagrantemente com alguma das matérias do 60, parágrafo 4º, tá? O remédio adequado, tá certo? É o mandado de segurança impetrado por outro parlamentar, ou seja, o parlamentar que não ajuizou, que não apresentou a PEC, ele não é obrigado a deliberar sobre matéria flagrantemente inconstitucional. Então, o remédio adequado é a impetração de um mandado de segurança para que eles nem precisem deliberar sobre aquela emenda flagrantemente inconstitucional, tá? Então, a legitimidade ali é personalíssima do parlamentar. E aí seria o direito do parlamentar, direito subjetivo, por isso só mesmo os parlamentares poderiam impetrar esse mandado de segurança ao devido processo legislativo, tá? Ao devido processo legislativo. Mas, óbvio, são questões flagrantemente afrontosas ao 60, parágrafo 4º. A gente sabe que tem um sem número de PEC aí, que se você fizer uma interpretação, uma exegese, você até considera ela inconstitucional, mas aí precisa de um esforço interpretativo. O que eu estou falando para efeito de IMS aqui são aquelas que você já vê. É por exemplo, uma PEC versando sobre uma nova hipótese de pena de morte. A gente sabe que depois da Constituição de 88 não pode ser criada outra hipótese de pena de morte, né? A gente sabe também que existe pena de morte no Brasil, no regime castrense, guerra declarada, toda aquela coisa lá do CPPM. Bacana. Mas eu não posso hoje apresentar uma emenda à Constituição e trazer uma nova hipótese, tá? Nesse caso, é flagrantemente inconstitucional. Cabe mandado de segurança por afronta à literalidade do 60, parágrafo 4º, tá? Então, limites materiais são isso. Eles versam basicamente sobre o conteúdo, tá? Por isso, material, substancial, né? Sempre em direito constitucional a gente fala substancial ou material. É sobre a substância, sobre o conteúdo que aquela PEC está trazendo, que aquela reforma está apresentando para a gente, tá?
E aí a gente evolui e fala dos limites implícitos, né? Os limites implícitos, quais seriam eles, né? A doutrina majoritária, ela concorda que são aqueles que decorrem dos princípios, do regime e da forma de governo. Isso elas concordam, tá? Você pode botar no seu caderno com toda certeza. Agora, em concreto, existe uma controvérsia sobre quais seriam esses limites implícitos, tá? De forma geral, assim, de forma mais tranquila na doutrina, a gente pode assinalar para efeito de prova, a gente pode mencionar os princípios fundamentais. Todos os autores, eles convergem nesse sentido, tá? De reconhecer os princípios fundamentais como limite material implícito ao poder constituinte derivado reformador, tá? A forma republicana do Estado, perdão, a forma republicana de governo, tá? A república, ela representa um avanço, então a gente não pode simplesmente por uma emenda voltar a uma monarquia, por exemplo, ok? Voltar a um, sei lá, regredir no sistema de governo, na forma de Estado, tá? E por aí vai. Até por isso os princípios fundamentais também estão ali, ok? Sistema presidencialista também, ok? A dupla revisão ou dupla reforma, ok? Não pode acontecer, eu vou explicar com detalhe o que é. E as regras sobre o titular do poder reformador, tá certo? As regras sobre essa titularidade. Bacana? A dupla revisão, pessoal, seria basicamente você alterar por via de uma primeira emenda o que te impede de alterar o que você quer e numa segunda emenda subsequente você alterar o que você quer, tá? Então seriam duas reformas. Uma, por exemplo, para retirar a limitação material prevista ali no 60 parágrafo 4º, por exemplo, tipo, o inciso 4º fala direitos e garantias fundamentais, então eu retiro o inciso 4º, tá? E aí eu não tenho aquela cláusula pétrea ali do 60 parágrafo 4º, inciso 4º, prevendo direitos e garantias fundamentais, e na sequência eu faço uma outra emenda à Constituição para prever a hipótese da pena de morte. Nesse caso, seria uma dupla reforma. Eu faço uma reforma para destruir a limitação que eu tenho, destruída a limitação, eu faço uma segunda reforma, tá? A teoria da dupla reforma. Isso é amplamente rechaçado na doutrina, tá? Assim, até por questões éticas, a gente estranharia isso, né? E constitucionalmente falando, a gente enxerga isso como uma fraude à Constituição. E aí, todo o sistema de fraude, né? Ainda mais a gente aqui na turma de delegado, a gente combate, tá? Então, isso seria uma fraude, as regras do jogo, seria você mudar as regras do jogo durante o jogo, enfim, várias fundamentações, tá? Até metas jurídicas, porque foi o que a gente já conversou, né? O pessoal do direito está se perdendo um pouco no quesito bom senso. Tem coisas que fogem até o bom senso. Você explicar juridicamente coisas que não fazem sentido, né? Acaba que fica até mais confortável pra gente, tá? A questão do poder constituinte reformador, derivado reformador de revisão, eu quero trazer para vocês alguns detalhes, tá? Por quê? A gente fala muito da emenda, tem muita matéria para falar da emenda, o livro cuida muito da emenda, só que o examinador sabe que a gente dá pouca atenção à revisão. Então, as questões que vêm para derrubar a galera, elas falam sobre a revisão constitucional. Então, vamos tratar um pouco da revisão para poder fechar teu edital, porque o edital do Rio, ele gosta disso, ele gosta daquilo que só uma galera mais qualificada estuda. Presta atenção aqui comigo, ó. Limitação ao poder de revisão, bota aí. A revisão constitucional, ela está prevista no artigo 3º do ADCT, que é esse que eu botei aqui, né? Aqui. Que eu botei aqui para vocês, tá? Artigo 3º do ADCT, ele fala que a revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Presta atenção. A redação fala a revisão, ok? A revisão, ou seja, uma única revisão. A doutrina majoritária fala isso. Então, o Constituinte, ele previu uma hipótese de revisão, que é a do artigo 3º do ADCT, tá? Então, a revisão, ela será global e geral. Você não pode fazer uma revisão ali parcial e tudo mais, tá? Ela vai acontecer uma única vez, porque a revisão é a ideia de uma única vez, e ela tem data pré-estabelecida, tá? Qual é a data, Tayane? A revisão constitucional será realizada após 5 anos da promulgação da Constituição. 5 anos da promulgação, 1993 já ocorreu, fechou? Vamos evoluir. Além disso, o que pode aparecer para você?
poder constituinte derivado de reformador, derivado reformador de revisão, tá? Pergunta de prova: a revisão constitucional pode alterar ou suprimir matérias que a emenda constitucional não pode? Não, pessoal. Os limites entre a emenda e a revisão são iguais. Tudo que a gente falou de limitação para a revisão, você vai aplicar. Tudo que a gente falou de limite para a emenda, você vai aplicar para a revisão. Bacana? A questão entre emenda e revisão nesse aspecto é somente quanto à forma, ok? Somente quanto à forma. Outra coisa, outra pergunta que pode aparecer. Pode haver uma nova revisão constitucional? Isso eu já dei uma antecipação no slide anterior. A doutrina majoritária, pessoal, entende que não, tá? As regras de alteração da Constituição, elas não podem ser modificadas. Elas seriam meio que a base de toda a esfera constitucional. Então, elas não podem ser modificadas, tá? Manuel Gonçalves Ferreira Filho e Jorge Miranda, eles são adeptos da aceitação, da adoção da teoria da dupla revisão, onde você primeiro alteraria o ADCT por emenda constitucional e autorizaria uma nova revisão, tá? Então, Manuel Gonçalves Ferreira Filho e Jorge Miranda, eles entendem que você poderia ter uma outra revisão constitucional, tá? Se você fizesse a dupla revisão. A dupla reforma, perdão. A primeira reforma seria uma emenda para você colocar ali a possibilidade de você fazer uma revisão. E aí, a segunda você faria propriamente dita a revisão, ok? Bacana. Progredindo aqui, vamos lá. O que acontece? Eu trouxe aqui o texto positivado, tá? Emendas à Constituição. Artigo 60 da Constituição, ele fala tudo das emendas. O caput e seus incisos falam dos legitimados para a emenda constitucional. Então, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, o presidente da República, mais da metade das Assembleias Legislativas das Unidades da Federação, manifestando-se, obviamente, cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Então, eles seriam legitimados para a emenda constitucional, tá? O parágrafo 1º fala das limitações circunstanciais para a emenda constitucional. O parágrafo 3º é aquele quórum, né? São as regras formais. Seriam limitações formais, mas na verdade é a regra do jogo, né? O quórum de aprovação e tudo mais, o que você precisa e o que você pode fazer para efetivamente ver uma emenda aprovada, tá? O parágrafo 3º fala que a emenda vai ter o respectivo número de ordem. Eu estou trazendo isso porque as provas objetivas, elas demandam de vocês o conhecimento do texto constitucional, tá? Então, você tem que saber ali que a emenda constitucional número tal, né? É isso por imperativo constitucional, tá? A Constituição manda no artigo 60, parágrafo 3º, que a emenda à Constituição seja promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem, ponto. Tá bom? Parágrafo 4º, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais, cláusulas pétreas, limites materiais explícitos, tá? Uma outra limitação de índole formal é o parágrafo 5º, que fala: a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada, né? Prejudicada, pessoal, ela não chegou a ser votada, tá? Ela, por alguma razão, não foi submetida, não prosseguiu, tá? Ou perdeu o objeto, ou o legitimado perdeu a condição de legitimado e era o único legitimado, e por aí vai, tá? Ela não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Dica: sempre que vocês estão estudando alguma coisa que vocês não lembrem o conceito, para e completa o caderno, porque na prova objetiva isso aparece, tá? A conta chega. Sessão legislativa, pessoal, o interregno ali de 1 ano dos trabalhos do Poder Legislativo, né? A sessão legislativa é aquele espaço de 1 ano dentro da legislatura, que é o espaço de 4 anos, onde o parlamentar desenvolve as atividades do seu mandato eletivo, tá?
Então, a mesma sessão legislativa, 1 ano. Legislatura, 4 anos. Vamos prosseguir, então. Agora que a gente já esgotou poder constituinte derivado reformador, a gente vai falar de poder constituinte derivado decorrente. Bota uma coisa na sua cabeça. O poder constituinte derivado decorrente, ele olha para os estados federados, tá? Ele olha para os estados. Ele busca estruturar as constituições dos estados, alterar as constituições dos estados, fazer tudo olhando para os estados. Seja criar a Constituição, seja alterar a Constituição existente dos estados. Então, poder constituinte derivado decorrente. Pessoal, ele altera a Constituição da República Federativa do Brasil? Não. Não, tá? Então, sempre que cair na sua prova, poder constituinte derivado decorrente, você sabe que a gente está falando dos estados federados. Fechou? Muito bom. Agora, vamos embora. Essa coisa de muito bom, né, pessoal, é resquício das nossas aulas presenciais, né? Não é maluquice. Professor, que é professor, né? É apegado ainda ao tempo do presencial. A gente faz uma pergunta, o aluno balança a cabeça de lá, gente, muito bom, muito obrigado, não sei o quê, por participar da nossa aula. Como aqui é virtual, a gente tenta, né? Não é maluquice, eu não rasgo dinheiro, tá? Tá tudo sob controle, vamos seguir. Então, a gente olha para os estados, tá? Os estados, eu só botei aqui para fazer isso que eu combino com vocês. O estudo ele tem que ser sempre muito global, né? Eles têm as autonomias, auto-organização, autogoverno, auto-administração e por aí vai. Essas autonomias que eu listei aqui, elas são exatamente as autonomias que o poder constituinte derivado decorrente busca alcançar, que é a auto-organização, o autogoverno e a auto-administração dos estados federados. Então, quando você estrutura uma Constituição estadual ou modifica uma Constituição estadual, você está com foco nisso. Artigo 25 da Constituição da República Federativa do Brasil, os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição, tá? Então, você se organiza e se rege pelas constituições e leis que você adotar, tá? E você verifica os princípios da Constituição da República Federativa do Brasil. O artigo 25, anota no caderno, questão de prova, é aplicável ao Distrito Federal? Sim. É aplicável aos municípios? Não. Poder constituinte derivado decorrente são estados e Distrito Federal. Municípios não têm poder constituinte derivado decorrente. Fui clara? Vou repetir. Município não tem poder constituinte derivado decorrente. Ok? Vamos embora. Próximo slide. Evoluir no tema. Poder constituinte decorrente, ou poder constituinte derivado decorrente, né? O nome completo dele. E o princípio da simetria, pessoal. Presta atenção em mim aqui. Esse ponto está no edital de 2021. De Delegado Rio. Este ponto, este tema, bota lá, vai procurar o edital. Isso está no edital do último concurso, tá? Então, isso é tema quente? É tema que o Rio de Janeiro gosta? É tema que a gente vai estudar, tá? Por isso que existe esse slide no nosso material. Então, poder constituinte derivado decorrente ou poder constituinte decorrente, tá? E princípio da simetria. Presta atenção. Ele é secundário. Por quê? Ele se origina da Constituição da República Federativa do Brasil. Quem é originário é o poder constituinte originário, né? O poder constituinte derivado, ele é secundário, ele deriva da Constituição da República Federativa do Brasil. Além dele ser secundário ou derivado, né? Ele é condicionado, tá? Eu digitei errado ali, mas entenda, por favor. Formas pré-estabelecidas, tá? Ele se condiciona, tá? As formas pré-estabelecidas. E ele é limitado, tá? Ele é limitado. Então, quando eu falo de princípio da simetria, eu estou falando especificamente da limitação a que o poder constituinte derivado decorrente deve observar. Ele deve observar a limitação, ok? Dos princípios observados pela Constituição, das regras observadas da Constituição da República por força, volta aqui, do artigo 25. Olha a parte final. Observados os princípios desta Constituição, tá? Então, o princípio da simetria, pessoal, ele deve dar valor a isso. E onde você densifica isso com maior propriedade? Nas limitações dos princípios constitucionais extensíveis. Para gabaritar e tirar um 10 bem lindo na prova, princípios constitucionais extensíveis
dão o corpo do poder constituinte derivado decorrente diante do princípio da assimetria, tá? A limitação do poder constituinte derivado decorrente, ela é perfectibilizada através dos princípios constitucionais sensíveis, dos princípios constitucionais estabelecidos e dos princípios constitucionais extensíveis, tá? Só que eu botei cada um deles aqui. Os princípios constitucionais sensíveis, eu tô clicando todos menos o que eu quero, calma aí. Sensíveis, tá aqui? Eles são os princípios previstos no artigo 34, inciso 7, alíneas A e E, A E da Constituição, tá? São aqueles que falam da forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direitos da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas e administração pública direta e indireta, aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida aquela proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde, tá? Então, princípios constitucionais sensíveis são os previstos no artigo 34, inciso 7, tá? Princípios constitucionais estabelecidos, tá? Eles são princípios que balizam a auto-organização do Estado. Ó, presta atenção. Artigo 35. O Estado não intervirá nos municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando, ou seja, a regra, Estado, é você não interferir, mas eu prevejo aqui as exceções. Então, eu vou balizar, enquanto Constituição da República, a sua atuação. É basicamente isso. Artigo 152. É vedado aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios e estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Então, o Estado, você não pode fazer tal coisa. Você está percebendo que ele baliza nesse sentido? Eu trouxe alguns exemplos aqui para prova, eventualmente objetiva, você já saber que eles são princípios constitucionais estabelecidos, tá? E aí sim, quando a gente fala de princípio da simetria, eu falo de princípios constitucionais extensíveis. São aqueles que estruturam a federação, tá? Princípio da simetria, pessoal, é basicamente a relação daquilo que é dado à União e pode ser ou deve ser estendido ao Estado, tá? Então a gente está falando de federação, de federalismo, né? De limites ali do poder político, do poder normativo, de várias formas de poder das pessoas jurídicas de direito público interno, tá? Então, quando você fala de princípios constitucionais extensíveis, são princípios que cuidam da estrutura da federação, tá? Exemplo de prova, artigo 77, que fala que a eleição do presidente e do vice-presidente da República vai se realizar simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente, né? E aí você verifica que a eleição do governador é da mesma forma, né? As leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, artigo 165, né? Lá na parte de direito financeiro, tributário e tudo mais, na Constituição Econômica, né? Você vê, artigo 37 fala: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte. Então, você fala ali um norte para a administração pública direta e indireta e de quem? Da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, tá? Fala de todo mundo. Então, os princípios constitucionais extensíveis, eles falam exatamente da ideia de estruturar a federação. Então, por isso, quando a gente fala de poder constituinte derivado decorrente e princípio da simetria, você tem que falar do fato dele ser um poder secundário, condicionado e limitado. Essa limitação, ela é
consubstanciada em 3 princípios, que são princípios constitucionais sensíveis, princípios constitucionais estabelecidos e princípios constitucionais extensíveis, e que efetivamente o princípio da simetria olha para a limitação trazida pelos princípios constitucionais extensíveis, exatamente pelo fato dele cuidar da estrutura da federação. Bacana? Pessoal, muito bacana. Agora, a gente vai começar a tratar de um outro tema, né, chamado mutação constitucional. Mutação constitucional, anota aí, tá? Ela também é chamada de poder constituinte difuso. Para a gente fechar o estudo do poder constituinte, a gente trata de mutação constitucional. Então, presta atenção para o seu caderno ficar muito certo, tá? Quando a gente fala em mutação constitucional, são mudanças informais da Constituição. Eu não mexo no texto, eu não faço uma emenda, eu não faço uma revisão, eu não altero o que eu já tenho na Constituição, tá? São mudanças não formais ou mudanças informais sem alterar o enunciado formal da Constituição. Basicamente é isso que a gente chama de mutação constitucional, tá? Só que as pessoas falam de mutação constitucional e poder constituinte difuso como se fossem sinônimos, tá? E a nossa banca de direito constitucional, ela é muito qualificada, tá? Então não dá para você tratar coisas que surgiram em momentos diferentes por pessoas diferentes como se fosse a mesmíssima coisa. Elas têm a mesma ideia, a gente estuda junto, o objeto final delas é igual, mas você tem que saber que cada uma delas foi criada por uma pessoa diferente, tá? Presta atenção que em 1895, Paul Laban, ele trouxe a expressão mutação constitucional quando ele escreveu sobre mutações na Constituição do Reich alemão, tá bom? E o poder constituinte difuso foi trazido por Georges Bourdieu, ok? Da França, que quando ele falava de poder constituinte difuso, ele falava dessa ideia da análise, da interpretação da Constituição poder ser feita por qualquer pessoa, tá? Que seja ali intérprete da Constituição. Então, atente para isso, tá? A mutação constitucional, pessoal, ela pode ocorrer de 3 formas, tá? De forma geral, quem estuda mal estudado só entende da mudança da interpretação da Constituição, tá? Só que isso já caiu no último concurso. Foi questão da discursiva do último concurso. Então, tende a ser rebaixado. Agora, esse tema só deve aparecer na mudança de interpretação da Constituição na fase objetiva ou na oral. Na discursiva não tem mais. Se vier na discursiva, a aposta é as outras formas em que a mutação constitucional pode ocorrer. Então, anota aí. A mutação constitucional, ela pode ocorrer de 3 formas. Mudança na interpretação da Constituição, praxe constitucional e construção constitucional. São essas 3 formas que a mutação constitucional, ela se manifesta. Quando eu falo de mudança na interpretação da Constituição, o que eu estou falando? Eu estou falando que você tem uma visão de alguma coisa que está ali na Constituição e que algo mudou no ambiente social que impõe uma mudança nessa interpretação. Um dos exemplos que eu trouxe para vocês é a questão do reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar. E a outra que eu trouxe para você é a equiparação da licença adotante à licença maternidade para o prazo de 120 dias, tá? O que acontece, pessoal? A gente sempre fala, né, da questão das relações homoafetivas, por quê? O que se mudou foi a interpretação da Constituição para você conferir essa legitimidade para a união homoafetiva como entidade familiar. A gente tirou a união homoafetiva da marginalização da entidade familiar, ficar à margem do conceito de entidade familiar. Por quê? Porque a gente verificou que no ambiente social não se justificava mais tamanho preconceito, tá? O direito, ele serve para conformar a realidade social. Você não vai me dizer que uniões homoafetivas só passaram a existir no Brasil nos anos 2000, né? Sempre existiram, só que o direito fechava os olhos para isso. A nossa sociedade tinha uma moral e preconceitos muito distantes da realidade social. Quando a gente verifica que no ambiente social a gente precisa evoluir, tá? A comunidade jurídica também vai atrás dessa evolução. E isso foi uma evolução.
na própria interpretação. Unidade familiar agora não é mais só aquela com pai, mãe e filhos havidos do casamento. Já a gente entende como unidade familiar com o mesmo grau de legitimidade, tá? Pai, mãe, sem filhos, os filhos sem os pais por alguma outra razão, né? Falecimento ou outro motivo, tá? As famílias que são patchwork familiar, são casais que tiveram seus filhos, depois vieram a se separar, depois vieram a ter outras relações e os filhos havidos desse casamento e os filhos dos seus novos parceiros formam com eles uma entidade familiar, tá? E a união homoafetiva. Então, isso foi uma evolução na interpretação, porque se você olhar o 226 da Constituição, a redação não mudou, tá? A mesma coisa a gente fala, olha, já não cabe há muito tempo, nunca coube, né? Pelo sentido de humanidade, mas juridicamente falando, já não cabe há muito tempo você fazer diferença entre filhos biológicos e filhos adotados, né? Porque o filho, ele é dotado da mesma dignidade de qualquer grau de filho, não importa se ele é havido dentro do casamento, se ele é havido fora do casamento, se ele é adotado, se ele é concebido, tá? Isso não importa, porque ele é filho, ele não tem nada a ver com o rolo, o trelelê dos adultos, ele é filho. E a legitimidade, o grau de dignidade entre os filhos, isso não pode ser mensurado a partir de escolha que os adultos fizeram. Então, a gente vem desenvolvendo essa ideia ao longo das décadas, né? E aí, um dos reflexos, e isso repercute para várias coisas, questões patrimoniais, para várias coisas no estudo da infância e da juventude, mas na questão da licença adotante repercute dessa forma. Ela é equiparada à licença maternidade, para a gente verificar esse tipo de avanço aí. Então, primeira forma de manifestação da mutação constitucional, mudança de interpretação da Constituição, e aqui estão os exemplos. Segunda forma de mutação constitucional, de manifestação da mutação constitucional, a praxe constitucional. Praxe constitucional, o conceito é muito tranquilo de vocês pegarem. Praxe constitucional é a reiteração de atos políticos que altera o sentido da Constituição. Então, são atos políticos reiterados que modificam o sentido da Constituição, tá? O exemplo que a doutrina dá é a medida provisória das fake news. O presidente do Senado, que é o mesmo presidente do Congresso Nacional, tá? Que fique muito claro, devolveu para o presidente da República e para o presidente da República a medida provisória que era claramente inconstitucional. Essa devolutiva é prevista na Constituição? Pode o presidente do Senado, o presidente do Congresso Nacional, devolver a medida provisória para o presidente? Não pode, tá? Mas a medida provisória das fake news, no entender do legislativo, era claramente constitucional e aí devolveu direto ao presidente da República. Isso foi um ato político que alterou o sentido da Constituição. Então, a mutação constitucional decorrente de praxe constitucional, tá? Terceira forma de manifestação da mutação constitucional, construção constitucional. Construção constitucional. Construção constitucional olha para a doutrina e para a jurisprudência, tá? Construção constitucional olha para a doutrina e para a jurisprudência. É uma criação doutrinária ou jurisprudencial que promove a mudança na Constituição, na interpretação ali da Constituição, tá? O melhor exemplo que a gente tem é a teoria brasileira do habeas corpus, que o Rui Barbosa, né, trouxe ali em 1891, ele era um entusiasta do direito norte-americano, e aí ele se inspirava e trazia muitos institutos de inspiração norte-americana, e o HC, da doutrina brasileira do HC, dizia que o HC não se destinava apenas a tutelar direito ambulatorial, tá? Seria qualquer forma de liberdade ali, e não apenas a liberdade ambulatorial, tá? Obviamente, essa doutrina não veio a prosperar durante muito tempo. Passado um tempo, a gente volta com a ideia de que a HC é só para a liberdade ambulatorial. Outras formas de liberdade, de expressão, manifestação de pensamento, outras formas de liberdade religiosa, tudo não são tuteláveis via HC. A liberdade que o HC tutela é a liberdade ambulatorial. Mas a teoria brasileira do HC trazia essa ideia pra gente, tá? Cadê aqui? Teoria Brasileira do HC, a Constituição de 1891 previu isso por influência de Rui Barbosa, que, por sua vez, era entusiasta do direito norte-americano, tá bom? Pra gente fechar o nosso bloco, mutação constitucional, trouxemos
Poder constituinte difuso é a diferença ali, né? O Paul Laban que traz ali para a gente. E a diferença entre mutação constitucional e reforma constitucional é essa, porque a reforma, quando a gente fala em reforma constitucional, é um meio formal, é um meio expressamente verificado de alteração do texto constitucional, pela emenda ou pela revisão constitucional, tá? Já a mutação, ela é um meio informal de mudança da Constituição e eu não mexo no texto da Constituição. Fechou? Vamos encerrar esse bloco. Com isso, encerramos poder constituinte. Tchau, tchau.